estás abatido, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Hoje eu vou iniciar uma série de mensagens que estou a chamar de depressão espiritual, suas causas e cura. O que é depressão espiritual? É um estado de profunda tristeza da alma, é uma situação de extrema infelicidade que o salmista aqui descreve como perturbação e abatimento da alma. No versículo 5 ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Então esse era o estado da sua alma: abatimento, perturbação. São vários os fatores que podem causar a depressão espiritual. Há o fator físico, a questão de saúde, também psicológico, crise financeira, desemprego, problemas no casamento ou na família em geral, são fatores causadores de depressão espiritual. Atualmente estamos a viver uma situação que tem potencial para causar depressão espiritual, que é essa pandemia do coronavírus. Eu tenho conversado com pessoas que se dizem estressadas, cansadas, perturbadas e até mesmo deprimidas por causa dessa situação. Mas antes mesmo da pandemia, eu já encontrava alguns cristãos que, nas suas palavras ou nos seus semblantes, já davam a impressão de viverem infelizes a maior parte de suas vidas. Estão quase sempre abatidos, suas almas estão perturbadas dentro deles, estão sempre a choramingar, a reclamar, a lamentar-se. É muito triste saber que há cristãos que vivem a maior parte de suas vidas neste mundo em tal situação. Não significa que não são cristãos, mas estão a perder muito da vida cristã. Porque Jesus disse que veio trazer vida abundante. Então estão a perder dessa vida abundante que Jesus veio trazer. Também é muito triste que haja cristãos nesta situação, porque Deus realiza a sua obra através de nós, através de darmos testemunho dessa vida abundante que há em Jesus Cristo. Portanto, precisamos aprender a como sermos libertos dessa situação, dessa condição de inquietação, desconforto, perturbação. Precisamos ser libertos para que as pessoas que nos observam não tenham a impressão de que ser crente significa ser infeliz, triste, abatido, sem vida. A Bíblia revela que Jesus nos trouxe vida com qualidade e quantidade. Isso é vida abundante. Ela é eterna e ao mesmo tempo abundante para o presente. E devemos testemunhar dessa vida ao mundo. Mas se vivemos infelizes, a reclamar, a choramingar, sempre com a alma abatida, estaremos a pregar um anti-evangelho. O nosso testemunho do evangelho será negativo, porque as pessoas não vão ver em nós a vida abundante que Jesus veio trazer. Então essa é a razão pela qual vou trabalhar esse tema com os irmãos
nos próximos domingos, depressão espiritual. Hoje eu vou falar sobre como vencer o abatimento emocional. Nesta série nós vamos analisar, através de experiências vividas por vários personagens bíblicos, vamos ver o que a Bíblia tem a ensinar sobre o assunto, porque a Bíblia trata desse assunto, e vamos observar como as pessoas envolvidas agiram e como Deus tratou com elas. Hoje eu vou começar com esse personagem do Salmo 42, o salmista Davi. O livro dos Salmos mostra de uma forma bem humana os problemas de seus autores, os problemas do povo de Deus, que são os nossos problemas. Às vezes estão animados, outras vezes deprimidos, outras vezes a cantar, outras vezes a chorar. Alguém já disse que na lei e nos profetas Deus está a falar conosco, mas no livro dos Salmos somos nós que estamos a falar com Deus. Atanásio, um dos pais da igreja, ele declarou que os Salmos falam por nós a Deus. É por isso que tem tanto valor por nós, ou para nós. É por isso que os Salmos são tão apreciados por nós. E neste Salmo 42, percebemos que o salmista está infeliz, confuso, emocionalmente perturbado. Por isso ele diz a si mesmo: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Eu quero considerar como o salmista entrou nesse estado de alma e os passos que tomou para sair dele. Davi estava claramente a ser atacado por vários inimigos. Ele fala dos seus adversários, inclusive o seu próprio filho Absalão. Havia pessoas que estavam a fazer todo o possível para deprimi-lo. Também, provavelmente, naquele período, ele foi impedido de unir-se ao povo de Deus em adoração na casa de Deus. Então essa situação pela qual estava a viver lhe jogou num profundo estado de depressão espiritual. As formas que Davi usa para descrever o seu abatimento são tão fortes que quase podemos ver o seu retrato neste salmo. Nós o vemos com o rosto abatido. Por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. A face de Davi precisava de salvação. O homem que está abatido, desanimado, sempre revela isso em seu rosto. Basta olhar para ele e vemos ali a sua condição, percebemos a tristeza, percebemos a infelicidade. Assim era o semblante de Davi. Davi também sentia a ausência de Deus na sua vida. No versículo 3 ele diz: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? As pessoas olhavam para ele e perguntavam: cadê teu Deus, Davi? Onde está o teu Deus? Esse Deus que crês? Todos nós, vez por outra, já sentimos a ausência de Deus. Há momentos na vida onde parece que Deus está distante, ausente mesmo. Eu acho que nenhum cristão pode negar esse fato, por mais forte que seja. Eu já passei por isso. Cadê Deus? Onde está Deus nesta situação? Por que permitiu isso?
E para piorar, os inimigos de Davi riam-se dele a repetir a pergunta: onde está o teu Deus? Versículo 10: com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Não foi um dia apenas, não, era todo dia. A mesma tormenta: onde está o teu Deus? Com certeza ele se abateu muito com esta pergunta. Isto mexeu e atingiu a parte mais dura e insensível do seu corpo, os ossos. Com ferida mortal em meus ossos. Por causa disso, ele vivia em lágrimas constantes. Versículo 3: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Parece que o salmista, neste versículo, estava a carregar o mundo todo sobre os ombros. Ele chorava copiosamente, dia e noite. Tudo parecia estar em cima dele, a esmagá-lo. Ele quase não suporta as acusações dos inimigos contra ele e contra o seu Deus. Então chorava. Nesse momento, sem controlar as emoções, porque ele já estava num estado de descontrole. Davi chega ao ponto de perder o apetite. Ele diz que suas lágrimas têm sido seu alimento dia e noite. Acho que todos nós estamos familiarizados com esse fenômeno. Se estamos preocupados, abatidos, perdemos o apetite. No versículo 4, revela também que estava num conflito tremendo. E aqui eu penso que é o momento mais agudo dele. Porque ele lembra dos cultos fervorosos no templo de Jerusalém, principalmente dos hinos que falavam da grandeza de Deus, da providência de Deus. Ele diz: quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Isso era antes. Mas agora a sua vida estava atrapalhada. Por isso o salmista estava em grande conflito, pois não via na sua vida o poder e a providência de Deus cantados nos hinos. Como conciliar os cânticos de libertação que cantava com a prisão que agora sentia? Como conciliar os cânticos de vitória que cantava em Jerusalém com o abatimento da sua alma? Os gritos de aleluia, o louvor, a festa, tudo havia se tornado luto. O que fez Davi, então, para vencer esse abatimento, essa situação? Ele tomou algumas atitudes que lhe ajudaram a não ser vencido pelo abatimento, que lhe ajudaram a reerguer-se. São atitudes que também devemos tomar se estamos a passar, ou se algum dia estivermos a passar por essa condição de depressão espiritual. E a primeira atitude foi a seguinte: decidiu tomar o controle das suas emoções. Irmãos, isso é muito importante. Não podemos permitir sermos controlados por nossas emoções em meio ao sofrimento, às angústias, às aflições, porque isso nos jogaria num buraco ainda mais profundo.
É por isso que algumas pessoas, ao estarem num estado de profunda depressão, chegam a cometer suicídio. A razão dá lugar à emoção descontrolada, a pessoa perde o controle. Isso leva a pessoa a medidas extremas, que pode chegar até mesmo ao atentado contra a própria vida. Temos conhecimento de que coisas assim já aconteceram, inclusive com pessoas famosas. Mas aqui aprendemos com Davi que a primeira coisa que devemos fazer ao estarmos num estado de abatimento espiritual é assumir o controle de nós mesmos, principalmente das nossas emoções. E como fazemos isso? Observem o que ele fez. Ele começou a falar consigo mesmo. Ele dirigiu-se a si mesmo e disse: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Então ele fala consigo mesmo, ele argumenta consigo mesmo. O que estou a dizer, irmãos, é que no meio do abatimento, nesse momento em que estamos a ser dominados pela perturbação da alma, a ser dominados pela infelicidade do espírito, devemos falar com o nosso eu, em vez de permitir que o nosso eu fale conosco. Não sei se os irmãos conseguem entender o que isso significa, mas estou a dizer que o maior problema de toda essa questão de depressão espiritual, num sentido, é que permitimos que o eu fale conosco em vez de falarmos com o nosso eu. Não sei se vocês já perceberam, mas uma grande parte da infelicidade e perturbação em suas vidas provém do fato de que estão a escutar a si mesmos em vez de falar consigo mesmo. Ficamos a remoer o problema por dentro, a resmungar conosco mesmo. Estamos sempre a trazer de volta a questão. Por exemplo, considerem os pensamentos que lhes vêm à mente quando acordam de manhã. Se é que conseguem dormir por causa desses pensamentos. Esses pensamentos começam a falar com vocês, a trazer de volta os problemas de ontem, de antes de ontem, etc. Vocês não originaram esses pensamentos, alguém está a falar. E quem está a lhes falar? O seu eu. O seu eu interior, que é controlado por suas emoções, está a falar com vocês. Ora, o que o salmista fez foi o seguinte: em vez de permitir que esse eu falasse com ele, começou a falar consigo mesmo, a argumentar consigo mesmo. Por que estás abatido, minha alma? Pergunta a ele. Ontem isso aconteceu comigo, às 3 horas da manhã. Comecei a ouvir uma voz, a resmungar, choramingar, lamentar. Eu disse: para! Alma minha, para com isso. Sua alma estava deprimida, esmagada. Por isso ele dirige-se à sua alma e diz: ouça por um momento, eu quero falar contigo. Em suma, ele toma o controle das suas emoções, em vez de permitir ser controlado pela emoção. Irmãos, a arte maior na questão da vida espiritual é saber como dominar-se a si mesmo. Cresceremos muito no dia que aprendemos a dominar a nós mesmos. O crente precisa ter controle sobre si mesmo.
Inclusive, o autocontrole é um dos elementos do fruto do Espírito, o domínio próprio. Autocontrole. O crente deve falar consigo mesmo, exortar, examinar a si mesmo. Deve perguntar à sua alma: por que estás abatida? Como podes deixar-te abater assim, se tens o Deus que tens? Não crês em Deus? Não conheces Deus? Não já tivestes experiências com o Senhor? Então por que estás abatida? Onde está o teu Deus? Assim como o salmista, deves voltar-te para ti mesmo, a repreender, a censurar, a condenar, a exortar e a dizer a ti mesmo: espera em Deus, em vez de resmungar e murmurar dessa maneira infeliz e deprimida. Então deves prosseguir-te a lembrar de Deus, quem Ele é, o que Ele tem feito, o que Ele tem prometido fazer. Na quinta-feira passada, no nosso culto, o encontro com Deus, eu falei sobre o Salmo 124, e nós vimos como o salmista começa com a seguinte declaração: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Ele olha para o passado, ele lembra das dificuldades, das lutas que já teve. Então diz: se não for ao Senhor, o que seria de nós? Eu creio que todos nós aqui, ou se não todos, pelo menos a maioria, pode dizer o mesmo ao olhar para o passado e lembrar dos livramentos que já recebemos do Senhor, e podemos dizer: se não for o Senhor que esteja ao nosso lado. Ah, se não for o Senhor. Esse Senhor que esteve ao seu lado e te socorreu naquela situação vivida no passado, é o mesmo Senhor, e Ele continua hoje ao teu lado para ajudar-te. Então, em resumo, em primeiro lugar, a essência dessa questão sobre depressão espiritual é entender que esse nosso eu interior precisa ser controlado. Não lhe dê atenção, fale com ele, a condená-lo, a censurá-lo, a exortá-lo, a encorajá-lo, a relembrá-lo daquilo que sabe sobre Deus. Em vez de ouvir pacificamente o que ele tem a dizer-te e permitir que te leve ao desânimo e à depressão, certamente é isso que ele sempre fará se entregares a ele o controle. Irmãos, nós precisamos entender que o diabo, ele é real, e ele tenta controlar nossas emoções, o nosso eu interior, a fim de usá-lo para deprimir-nos. Então precisamos erguer-nos a dizer como o salmista: por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Para com isso, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Bem, depois de controlar suas emoções, depois de decidir assumir o controle da situação, o salmista decidiu buscar socorro em quem podia realmente socorrer. Ele tirou o foco da sua alma e dos seus problemas e colocou o foco em Deus. Decidiu confiar e buscar socorro em Deus. No verso 5 ele diz à sua alma: espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aqui ele está a fazer uma declaração de fé. Espera
crê, confia, porque na sua presença há salvação, e ainda o louvarei pelo livramento que virá, pela salvação que virá. Neste salmo, ele refere-se ao Senhor como minha rocha, meu socorro, meu Deus. E com essa confiança, a saber quem era Deus na sua vida, apesar do seu extremo abatimento, ele não perdeu a fé e decidiu depender de Deus para sair daquela situação. Então ele buscou a Deus em oração, no versículo 8: contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Apesar de tudo que estava a acontecer, contudo, o salmista ainda tinha fé para orar. A pior coisa que uma pessoa pode fazer no meio da angústia, do abatimento, é deixar de orar. Seria semelhante a um cardíaco fugir do cardiologista. Mas infelizmente é o que muitos fazem. Ficam tão desanimados, tão deprimidos, que não encontram ânimo nem para orar. Mas o salmista orou e foi recompensado na sua oração. Ele diz que durante o dia sentiu a bondade e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E de noite, Deus colocou uma canção de louvor em seus lábios. Então o abatimento da sua alma, toda a sua perturbação, toda a sua infelicidade deram lugar a uma agradável sensação da bondade e da misericórdia do Senhor, e as suas lágrimas foram substituídas por uma canção de louvor ao Deus da sua salvação. Tudo isso aconteceu como resultado de ter posto a sua confiança no Senhor e buscado o socorro do Senhor. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem a chamar a atenção para a forma como Davi concluiu este salmo, lá no versículo 11. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Irmãos, eu quero destacar aqui o advérbio de tempo, ainda. Ele diz, ainda. Em meio ao abatimento, quem confia no amor de Deus tem sempre um ainda, uma esperança. Enquanto houver um ainda na vida, está tudo bem. Enquanto puderes colocar um ainda no meio das frases da tua linguagem, da tua existência, está tudo bem. Ainda virá o socorro, ainda surgirá o livramento, ainda chegará a salvação, ainda nascerá o sol de um novo dia com novas esperanças. Portanto, espera em Deus, ainda o louvarás pelo livramento. Então Davi primeiro decidiu assumir o controle das suas emoções. Em vez de permitir que o seu eu o dominasse para deprimi-lo, decidiu dominar o seu próprio eu, a chamar a atenção para quem é Deus e esperar pelo livramento de Deus que certamente viria. Ainda o louvarei, declara Davi. Uma declaração de quem confia e porque confia, espera. Essas foram as atitudes tomadas por Davi para vencer o abatimento da sua alma. Agora, irmãos, percebam que foi uma questão de decisão. Ele decidiu.
Quando o abatimento desejar estabelecer-se na tua vida, dependerá de ti decidir se vais permitir ou não. A decisão é tua. Então que decidas como Davi. Assuma o controle das tuas emoções e diga: não me abalarei, confiarei, buscarei e descansarei, porque ainda o louvarei. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com esta certeza. Não importa o que estejamos a passar nesse momento, a dificuldade, o problema, ainda o louvaremos. Até por esse coronavírus, ainda vamos louvar a Deus. Ainda vamos louvar a Deus. Porque Deus vai trazer boas coisas dessa situação.